Então, boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo sobre o discipulado, né? E nós vamos seguir o livro do reverendo Leandro Lima, que é a Introdução às Doutrinas da Graça, é um manual reformado de discipulado, né? E antes de nós começarmos, por exemplo, do primeiro capítulo, que fala sobre como eu sou salvo, né? Como posso dizer que sou salvo, nós vamos falar primeiro, dar uma introdução, o que seja realmente o discipulado, né? O que significa ser discípulo. Então, a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre o discípulo mesmo, o que significa ser discípulo, fazendo uma introdução, tudo sobre a parte, né, do discípulo, como começa o discipulado cristão. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, né? E na próxima aula, nós já vamos falar sobre a salvação, né? Como posso dizer que sou salvo. Então, eu vou compartilhar, antes disso, né, nós vamos fazer uma oração rápida, brevemente, porque nós não fazemos nada sem primeiro orar, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, né? Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade, por esse privilégio de estar compartilhando com os irmãos o teu ensinamento, a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha com o teu poder, com o teu Espírito Santo me capacitar, porque eu nada sei sem o teu Espírito, que não seja eu a levar esse estudo, mas que seja o teu Espírito, meu Deus, o Espírito Santo a tocar no coração de cada um dos irmãos, iluminar para que tudo que venha a ser dito, que venha do Senhor, e não do meu próprio coração, mas que venha do Senhor. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês, né, para ir acompanhando sobre o nosso estudo de hoje. Então, a primeira aula sobre o discípulo é o que significa ser um discípulo. É isso que nós vamos falar agora, né? E como ser um seguidor de Jesus, né? Um discípulo verdadeiro. Então, discípulos, como a própria palavra, o termo, ele é de origem latina, né? Então, significa seguidor, significa aprendiz, aluno, né? Então, ser seguidor de Cristo, né? Aqui, no nosso caso, que nós vamos falar, é sobre o Senhor Jesus, porque seguidores, a pessoa pode ser também conforme a pessoa vai avançando na sua profissão, na sua carreira profissional, ela pode seguir alguém. Nós podemos seguir aquelas pessoas que nós temos uma admiração, que vai nos trazer algum benefício para a nossa profissão, né? Então, nós podemos ser seguidores de alguém. Por exemplo, um engenheiro, ele segue alguém que ele realmente admira, que ele possa se espelhar para aprender os princípios, os fundamentos daquele engenheiro. O marceneiro, a mesma coisa, o músico, o escritor, todos podem seguir alguém, né? Então, isso, o discípulo significa seguidor, seguir aquelas pessoas, né? Se disciplinar nos ensinamentos de uma pessoa. Nós aqui vamos seguir quem? O mestre dos mestres, né? Que é o Senhor Jesus. Então, o nosso foco justamente vai ser Cristo. É como se tornar um discípulo de Cristo. E é isso que nós vamos ver hoje. É o que é o discípulo, né? De Cristo. Então, o discípulo de Jesus, ele segue os seus passos, né? Ele segue o ensinamento de Jesus. Então, todo discípulo de Jesus, ele vai seguindo, né, os passos, os ensinamentos de Jesus. Ele procura seguir também como o Jesus viveu, né? Ele procura, sabe, tanto os ensinamentos, seguir a vida de Jesus, como ele viveu. Mas não é só isso.
é diferente dos outros. Por exemplo, quando a gente está seguindo alguém na nossa carreira, que a gente quer avançar nos nossos estudos, na nossa área de trabalho, a gente segue aprendendo, né? Se disciplinando aos ensinamentos. Mas, no caso de Jesus, não basta só aprender os ensinamentos, não basta aprender somente como Jesus viveu, a vida de Jesus. É preciso muito mais, é preciso ir além disso. E o que é que nós precisamos, né? É ter um relacionamento pessoal com ele. Porque não adianta nós aprendermos os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, se nós não tivermos um relacionamento pessoal, uma intimidade com ele, uma comunhão com ele. Então, fica realmente bem difícil a pessoa ter essa intimidade, essa comunhão, se a pessoa realmente não estiver em Cristo. Então, é necessário que nós também estivermos em Cristo para poder ter ser um verdadeiro discípulo, né? Então, o que poderíamos dizer que é este relacionamento? Quando é que nós possamos ter esse relacionamento com Cristo? É quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós nos arrependemos de nossos pecados, né? Então, quando nós passamos a pedir a Deus que Ele habite em nós, que venha habitar em nosso coração e ser a nossa autoridade, né? Ele precisa ser a nossa autoridade, e nós passamos a não fazer mais a nossa vontade, mas fazer a vontade de Cristo. Então, isso que realmente é esse relacionamento pessoal, essa intimidade, essa comunhão, quando nós passamos realmente, né, a viver, a ter uma vida em Cristo. Para ver que lá tem um versículo que Paulo fala. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17: é assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, né? Então, nós precisamos estar em Cristo. Além de aprender os ensinamentos dele, a vida dele, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com ele. É preciso estar em Cristo. Lá também em Gálatas 2:20, olha que diz Gálatas 2:20. Eu vou colocar aqui, que eu não coloquei na tela, mas a gente lê aqui o que diz. Gálatas 2:20. Se vocês estiverem com a Bíblia, acompanhem. Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? Então, Cristo vive em nós. Não sou mais eu que vivo, não sou mais eu que faço a minha vontade, não sou eu que mais faço, tenho o meu querer, mas é Cristo. Nós passamos a viver a vontade de Cristo, poder ter uma comunhão com Ele, né? Fazendo a vontade de Deus. Então, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, veja como é que realmente a pessoa se torna um discípulo. Mas é importante que se diga, né, que não é algo, como é que realmente nós possamos ter essa comunhão. Não é nós que colocamos, por exemplo, que fazemos alguma coisa, mas é pelo que Cristo fez por nós. Cristo, ele fez na nossa vida, né, morrendo por nós. Cristo, ele deu a vida dele por nós. Então, não somos nós que fazemos alguma coisa para
sermos salvos, né? Mas é Cristo realmente que deu a vida dele para que nós pudéssemos ter a salvação, ter a comunhão com ele, ser discípulo dele, né? Então, isso é importante dizer, não foi algo que nós fizemos, mas foi algo que Jesus fez por nós. Então, ser um discípulo de Jesus, ele não tem início em algo que nós fazemos, né? Mas o processo se inicia em algo que ele fez por nós. Então, Cristo, ele é o bom pastor, né? Ele entregou sua vida pelas ovelhas. Então, foi por causa da entrega dele é que nós possamos nos tornar um discípulo, né? Então, a partir por causa da entrega dele, não fomos nós que fizemos alguma coisa, mas foi Cristo que fez nós. Então, vamos seguindo para o outro slide, que fala: cristãos são discípulos. Por que eu coloquei essa parte, né? Cristãos são discípulos. Porque muitas pessoas elas começam a querer fazer uma diferença. É muito fácil você chegar, né? É muito comum você chegar em algum lugar e você perguntar se a pessoa é cristã. Elas levam uma vida errada, totalmente, às vezes, caminhos tortuosos, mas se você pergunta se ela é cristã, ela diz que ela é cristã, né? Ah, eu sou cristã, mas estão no bar, estão nas baladas, estão fumando, estão bebendo, estão se prostituindo, e se perguntar, elas dizem que são cristãs, né? Estão no carnaval e falam que são cristãs, né? Então, por causa disso, muitas pessoas começam a dizer que ser cristão é uma coisa, ser discípulo é outra. Mas não tem nada a ver. Isso aí está errado dizer isso. Porque o que acontece é que existem falsos cristãos, mas que todo cristão são discípulos, eles são. Se são cristãos, são discípulos. Não há cristão sem ser discípulo, não há discípulo sem ser cristão. As duas coisas são iguais. Cristão e discípulos se identificam, não são diferentes, né? Mas muitas pessoas começam a dizer, não, cristão cristão, qualquer um pode ser, mas discípulo, não. Está errado isso aí, porque todo cristão são discípulos. A Bíblia, ela fala, nos mostra, né, quando foi que os discípulos começaram a ser chamados cristãos. Porque primeiro, antes disso, antes do cristão, antes de serem chamados cristãos, eles eram só conhecidos como discípulos de Jesus, era só discípulos. E a partir, em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 11, versículo 25, 26, Lucas, ele fala sobre isso, né? Que ele diz, olha, que os primeiros seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez, né? Quando as testemunhas e o testemunho de fé chegaram na cidade de Antioquia, né? Então, eles começaram justamente a ser chamados de cristão pela primeira vez ali. E a Bíblia nos mostra quando foi. Interessante que quando eles foram chamados de cristãos, eles eram chamados por escárnio, né? Era um escárnio para eles. O pessoal de lá, porque eles estavam seguindo Cristo, aí chamaram eles de cristão, mas era um escárnio. Mas eles, os discípulos, eles gostaram eles se identificaram com o termo cristão e eles passaram a adotar cristão, para ver que na época, no início, falavam só escarneando deles, né? Mas eles se identificaram, aceitaram, né? Serem chamados de cristãos, gostaram de ser chamados de cristãos e permaneceram chamando de cristão, né? Então, foi ali, pela primeira vez, que o termo foi usado, está em Atos 11, 25, 26, quando foram chamados pela primeira vez os discípulos de cristão. Então, aí continuou a distinção entre cristão e discípulo, né? O chamado de Cristo é claro. Ele diz assim: quem quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir. Está em Mateus 16 e 24. O que nós
podemos dizer sobre negar a si mesmo? O que é que realmente nós podemos falar quando a gente realmente temos que nos negar a si mesmo para seguir Jesus? Então, o negar é realmente colocar Deus, né? Jesus acima de tudo, acima de todas as coisas. Então, acima da nossa vontade, do nosso querer, acima do que a gente pretende, né? Deus, ele tem que estar acima de tudo na nossa vida. E por isso nós devemos negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer, deixar de lado e seguir Jesus, né? Nós devemos colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que estar sempre em primeiro lugar. É a vontade dele que tem que prevalecer, né? E o que podemos dizer tomar a sua cruz? É quando realmente nós o nosso o nosso sofrimento que nós passamos, né? A humilhação que nós passamos. Então, nós devemos receber aquilo com gratidão a Deus, por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus. Então, quantas pessoas, né? Não podemos nem ir muito longe falando dos mártires, não. Nós mesmos, quantas vezes nós somos perseguidos por causa do nome de Jesus, dentro do nosso trabalho, dentro de uma faculdade, de um estudo, a gente recebesse um preconceito porque somos de Cristo. Então, muitas pessoas, os jovens hoje em dia, né, que é bem querendo, as moças, por exemplo, querendo dar em cima dos jovens, e eles, quando eles se mostram que são de Deus, que eles não são, que eles não vão se prostituir, nada, eles ficam, muitas jovens caçou deles, né? Então, eles são humilhados. Uns falam, não, você é gay, é isso, é aquilo, né? E começam a humilhá-los. Então, isso, quando justamente a carregar a sua cruz, é isso, é você assumir que você é cristão. Eu sou cristão e faço a vontade de Deus. Então, a pessoa pode receber humilhação, pode vir o sofrimento, né? Pode vir a dor, o que for, a gente tem que receber com gratidão, porque nós estamos fazendo isso pelo Evangelho de Cristo, pelo nome de Jesus, né? Então, isso que é tomar sua cruz e seguir, e ir em frente. E a mesma coisa é o seguir a Cristo. Seguir a Cristo é você realmente andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus, seguir. Muitos gostam de dizer, né, que Jesus, eles pensam assim, é o nosso Salvador. É muito fácil a pessoa falar que ele é o nosso Salvador, que ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas o difícil é você colocar ele como teu Senhor, porque ele não é só o teu Salvador, ele é o teu Senhor. Então, quando você segue a Cristo, você tem que seguir ele como teu Senhor, né? Ele é o dono da tua vida, ele passa a ser o dono da tua vida. Então, você tem que assumir isso. Eu sou de Cristo, então eu tenho que assumir que Ele é o dono da minha vida. Ele não é só o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor, é o meu soberano, né? Então, muitas pessoas, quando chega nessa parte, ela começa a não querer, né? Querer fazer a sua própria vontade. Então, por isso que muitas coisas que a pessoa faz não dá certo, é no seu trabalho, no seu casamento, em tudo por causa que não quer fazer a vontade de Deus, assumir Ele como teu soberano, como teu Senhor, mas quer colocar a vontade que prevaleça, né, na vida. Então, quando Jesus chamou seus primeiros discípulos, ele disse simplesmente: siga-me, né? Porque ele falou: siga-me. Aqueles que realmente queriam fazer a vontade deles, de ainda se despedir do pai, se despedir da mãe, fazer alguma coisa,
Deus não, né? Jesus repreendeu logo, né? Aquele que realmente é, quer me seguir, ele tem que realmente não querer mais fazer a sua vontade, colocar outro em primeiro lugar. Cristo tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Então, ser cristão, ele significa ser discípulo, né? Não há cristão que não seja discípulo. Todo cristão, ele é um discípulo. Ele é um discípulo de Jesus que segue os seus ensinamentos, a sua vida, tem um relacionamento com ele. Então, isso é muito importante, né? Ser um discípulo de Jesus. É ter esse relacionamento, estar em Cristo, isso, e não fazer a sua própria vontade, né? Então, quando começa, por exemplo, o discipulado cristão? Então, o discipulado cristão, ele começa justamente, ele tem seu início no momento quando recebemos o dom gratuito de Deus, né? Esse que é a graça salvadora. Quando nós recebemos esse dom gratuito de Deus, porque vem dele, não depende de nós, né? Como diz, a salvação é pela graça, não é por obras. Eu não tenho que fazer nada para eu ter minha salvação. Não tem, porque ela vem do alto, ela vem de Deus. Então, quando a gente recebe esse dom gratuito de Deus, que é a nossa graça salvadora, a misericórdia, porque Deus nos perdoa dos nossos pecados, né? O relacionamento com Deus, né? Essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento pessoal com Ele e a promessa da vida eterna, ali começa o nosso, né, discipulado cristão, né? Ali começa o discipulado, quando a gente recebe esse dom gratuito de Deus. Você pode ver que Deus, ele sempre quis ter um relacionamento conosco, né? Desde o início, né, quando ele criou Adão e Eva, ele tinha esse relacionamento com os dois. Ele vinha, né, e conversava com ele no final da tarde, com os dois. Ele sempre quis ter esse relacionamento. Mas o que aconteceu? Que o pecado, né, separou o homem de Deus. Então, Deus, ele não tolera, ele não pode, né? Ele é puro, ele é santo, né? E é perfeito, ele não convive com o pecado. Então, ele teve que realmente expulsar, né, Adão e Eva dali, daquele local, né? E houve o quê? Com a quebra da aliança, com o pecado, houve a separação, que nós chamamos de o quê? A morte espiritual. Então, o homem, ele já nasce morto espiritualmente, já nasce condenado por causa do pecado de Adão, né? E Adão, ele era podemos dizer, era o representante, né, federal, o representante da humanidade. Então, todos que vieram dele, né, já nascem no pecado e já nascem condenados. Então, foi necessário a vinda de Cristo, né? Antes, o que acontecia? Porque o, o, o pecado, para o homem ser perdoado, ele tinha que matar animais, muito sangue foi derramado de animais, para que teve até fim chegar Jesus, que nós chamamos da nova aliança, que deu a sua vida, né, por nós como substituto nosso. Então, quando Jesus veio ao mundo, né, e morreu por nós, então ali realmente nós passamos a todos aqueles que creem em Jesus, eles passam a ter a vida eterna. Eles somos salvos, né? Quando realmente cremos no Senhor Jesus. E começa o relacionamento, né? Que recebemos a graça salvadora quando há realmente
Jesus nos dá essa graça por causa da morte dele. Então, isso, às vezes as pessoas já perguntam, mas o homem houve a morte espiritual, não foi só uma queda, o homem ainda pode chegar até Deus? Não pode, porque foi morte, né? Não houve uma queda apenas. É isso que muitos, né, arminianos, eles pensam, não, mas aí a pessoa orando, ela pode se chegar a Deus. Não, o homem está morto. Então, quando o homem nasce, ele já nasce morto, né? Ele nasce morto espiritualmente. Então, ele não tem como chegar até Deus, ele não tem como chegar para ter a sua salvação, porque ele está morto, ele não tem como ouvir a voz de Deus, porque há uma separação, né? A natureza do homem é uma natureza caída, então ele jamais vai chegar até Deus, ele vai procurar cada dia mais se afastar, inclusive no, pelo seu próprio pecado mesmo, né? Então, ele quer mais é se afastar de Deus. Então, o nosso discipulado com Cristo, ele tem início quando ouvimos a ordem, né? Siga-me e obedecemos a ele. Então, aí começa o discipulado de Cristo, né? Já com Cristo, né? É quando tem início quando nós ouvimos a voz dele, né? Porque já houve, quando nós ouvimos a voz dele, é porque já houve um novo nascimento em nós. Então, Deus já colocou uma nova vida em nós, houve um novo nascimento. Então, nós já estamos vivos novamente, né? Nós já estamos vivos para uma nova vida, é um novo nascimento que houve, né? É uma nova vida. Então, aí você já ouve a voz de Cristo quando ele diz: siga-me, e você obedece e segue ele. Então, aí começa o discipulado com Cristo, né? Ali você passa a ter uma vida, uma nova vida, uma nova vida com o Senhor Jesus. Então, o discípulo de Jesus, ele tem certas características que são proporcionais ao seu relacionamento com ele. O discípulo, ele ouve Jesus, né? Então, ele não só segue, mas a partir que ele segue Jesus, o ensinamento, tem um relacionamento pessoal com ele, ele ouve a voz dele, né, que é a palavra dele, ele ouve, o discípulo ele aprende de Jesus, é o que nós estamos fazendo agora, nós estamos aprendendo de Jesus, e o discípulo obedece também a Jesus, né? Então, porque não adianta a gente só ouvir, aprender e não a praticar, não obedecer. Então, é necessário que nós também obedecemos o Senhor Jesus, né? Os cristãos, eles são pessoas que eles têm a fé verdadeira em Cristo, né? Não é aquela fé que as pessoas só da boca para fora, que dizem, olha, eu tenho fé em Cristo. Não. Que segue, não. Mas eles demonstram essa fé quando depositam as suas esperanças, né? Os seus temores, a sua confiança. Então, um verdadeiro discípulo, os cristãos, eles realmente eles colocam e depositam toda a sua fé. Não é só nas horas boas, mas é nas horas difíceis, principalmente. Então, a pessoa tem realmente que confiar em Deus, confiar que Ele está no controle da nossa vida. Então, isso aí é muito importante. Então, o cristão, ele segue e Jesus guia, e ele segue, né, para onde Jesus estiver guiando. Ele diz assim, Paulo, ele diz, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então,
para ver que nós devemos agora colocar realmente a nossa vida nas mãos de Deus, confiar que Deus realmente ele está no controle de toda a nossa vida. Ele sabe tudo que nós estamos passando, ele conhece e nós temos que confiar nele, né? Então, o discipulado realmente cristão é importante, que começa justamente nessa graça salvadora, né? E com Cristo, quando nós passamos a seguir Cristo, né? Com ele. Jesus, ele é tão misericordioso, tão maravilhoso, né, que ele mostra, né, também o papel do cristão no mundo. Ele diz assim, ó, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, tá? Em Mateus 5, 13, 14, né? E o que é importante, né? Que o Jesus, quando ele fala dessas duas metáforas, né? Que ele colocou aqui, colocou como sal da terra, que nós somos sal da terra e luz, ele não fala de modo assim condicional, né? Ele não diz assim, vocês podem ser o sal, vocês devem ser, ou serão, não. Ele diz, vocês são, né? Isso quer dizer, significa que todo o cristão, ele é sal, ele é luz, todos ele é sal. Se a vida da pessoa não está revelando que ele é sal, o que acontece é porque alguma coisa, né, não está correta, tem alguma coisa errada nisso, porque o cristão ele deve, né, ele tem que revelar, a vida dele tem que se revelar o sal, ele tem que ser sal, ele tem que influenciar aonde ele for, aonde ele estiver, em qualquer lugar, seja no trabalho, seja na faculdade, em qualquer lugar que ele esteja, ele tem que influenciar o mundo ali, né? Então, Jesus, ele fez essa comparação, porque quando, no Antigo Testamento, o que era o sal? Como hoje, ele servia muito naquela época, na época também de Jesus, tanto no Antigo Testamento como na época de Jesus, o sal, ele servia além de outras coisas, mas a mais importante era para preservar o alimento, né? Ele preservava o alimento e também o tempero da comida, do alimento. Então, o cristão, ele deve, né, ele preservar a, também as coisas boas, lutar, combater a corrupção, combater o mal, né, ali da sociedade, o que existe. Então, o cristão ele deve influenciar o mundo. Por exemplo, o sal, quando ele é colocado, por exemplo, o agir dele, quando para ele preservar o alimento, a gente não vê como é a ação do sal ali. A gente não está vendo. Como também, se você vai temperar, se você não provar, você também não vê, você não vai saber se ele está bom ou se ele não está temperado. É preciso sentir primeiro para saber. É a mesma coisa a igreja. A igreja, quando ela está no mundo, às vezes a gente não vê nada, acha a participação dela nula, né? Até quase nula, invisível, mas só Deus ele sabe o quão, né, é importante a igreja no mundo, o quanto que ela imagina se não fosse a igreja, como seria a perversão no mundo, né? Como estaria o mundo se não fosse a oração dos santos, se não fosse o exemplo deles, a participação, a pregação. Imagina como seria o mundo, né? Estaria sem a igreja aqui. Se com a igreja, né, ali
ela já, o mundo já está do jeito que está, imagine se não tivesse as orações dos santos. Então, a importância realmente da igreja, de você ser sal, e por isso que Jesus ele faz essa colocação. Naquela época, por exemplo, ele diz, olha, se o sal ele for insípido, ele não serve mais para nada. Então, ele não dá, ele está totalmente estragado, ele não vai servir para nada. Por que que Jesus ele falou isso, né? O sal insípido. Hoje, nós não temos muita familiaridade com essa parte de insípido, de sal insípido, porque nós compramos o sal já selecionado no mercado. Então, a gente não vê essa. Mas antigamente, na época de Jesus, o sal ele era retirado lá do Mar Morto. E lá naquela região tinha pântanos, né? Ele tinha pântanos. E quando a pessoa tirava aquele sal, ele se misturava com outras substâncias alcalinas e ele ficava emprestado, ficava insípido, não servia mais para nada, né? Naquela época, por isso que Jesus ele falou sobre o sal, fez aquela comparação e ele comparou por causa dos fariseus da época. Os fariseus, eles se orgulhavam da religiosidade deles, se orgulhavam do legalismo, mas não tinha nada a ver com a escritura, o que os profetas pregavam. Então, eles estavam misturados. Esses fariseus, eles não prestavam mais para nada, a não ser jogado realmente lançado fora, né? Então, por isso que Jesus ele foi muito falando sobre o sal, tudo, fazendo essa comparação. A mesma coisa é sobre a luz também, né? Tanto ele fala o sal quando deixa de dar sabor, ele se torna inútil. Então, se o cristão ele ele não tem mais sabor nenhum, como os fariseus, isso é um alerta que Jesus fala para a igreja de hoje. Se nós começamos a nos misturar, né? Não ter mais sabor nenhum, não influenciar o mundo, não fazer mais nada, então nós não servimos mais para nada, nós vamos nos tornar inútil, né? Então, o cristão, ele também é luz desse mundo. Mas veja, o cristão ele não é luz dele mesmo, né? Em si próprio, mas o cristão ele é luz no Senhor, né? Pois o cristão ele não é fonte de luz. A luz é Jesus. É o Jesus que é a luz do mundo, ele que é a luz. Nós somos apenas o que? Transmissor da luz. Nós somos transmissor da luz. Jesus é a luz do mundo, ele é a fonte. Nós somos transmissores. Ele diz, Jesus fala em João 8:12, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a nós cristãos devemos o que? Espelhar Jesus, imitar. Aonde nós formos, nós devemos levar a luz de Cristo, né? Nós temos que ser luz aonde nós estivermos e sermos sal aonde nós estivermos, levando a palavra, né? Influenciando o mundo com o evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho, né? As boas obras que glorificam a Deus, Jesus também fala como deveriam ser as boas obras. As obras não salvam, mas todo cristão ele é salvo e ele faz boas obras, né? E isso não existe um cristão que fique fazendo mais obra. Então ele não é cristão, ele é um falso cristão, porque nós temos Deus nos deu a salvação para que nós pudéssemos fazer boas obras, resplandecer a luz de Cristo. Então, lá em Mateus 5,16, é falado sobre as boas obras que glorificam, né, a Deus e que fazem resplandecer a luz de Deus e desfazem as trevas, né? São as que caracterizam uma vida de imitação a Jesus. Então, nós devemos o que? Levar a palavra de Deus, nós temos que testemunhar Cristo, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu,
falar o que Jesus falava. Então, nós devemos o quê? Imitar Cristo, ser uma luz, né? Transmitir a luz de Cristo. Aí Jesus deu realmente a orientação, a ordem para os cristãos, para os discípulos, né? Ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Veja, essa ordem, muitas pessoas confundem. Colocam o id como se fosse a ordem. A ordem não foi id, porque na gramática grega, né, o id ele está no particípio, ele não está no imperativo, não é a ordem, o id. E tem muitas pessoas que acham eu estou distribuindo panfletos na rua, eu estou fazendo, eu estou cumprindo o mandamento de Deus, o que ele mandou fazer, a ordem de Deus. Não, ele não mandou você só ir, não basta ir. Precisa o quê? O principal, a ordem, fazer discípulos. Então, não adianta uma pessoa ir e não fazer discípulo. Ficar só, eu vou, entrego o que muitas pessoas fazem, Jesus te ama, eu te amo, ou então entrega um panfleto convidando para a igreja e não faz discípulos. Então, não foi essa a ordem que Jesus deu, né? O ide aonde você estiver indo, isso que ele quer dizer. Aí o grego ele fala isso. Aonde você estiver indo, fazei discípulos. Seja em qualquer lugar que você esteja indo, se você está na faculdade, se você está no trabalho, se você está na vizinhança mesmo, aonde você estiver indo, você precisa fazer discípulo. Então, essa que é a ordem de Deus, né? De Cristo. Fazer discípulo. Não é o id, não basta apenas ir. É preciso realmente fazer discípulo. Então, é somente pela pregação do evangelho que podemos fazer discípulo. Se nós não pregarmos o evangelho, você não pregar, né, a encarnação de Jesus, não pregar que ele para que ele veio, que ele morreu, ele viveu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Você tem que pregar o evangelho verdadeiro para ele, para não ir como muitos vão para a igreja apenas para seus próprios interesses, não pelo que Jesus é, pelo que Jesus representa, mas vão em busca de alguma coisa, né? E fica muitos aí na mídia aí chamando pessoas para a igreja, prometendo cura, prometendo é, é, os milagres, né? Que agora deixou de ser até algo, agora é algo natural, os milagres já viraram natural, de tanto dizer que Jesus cura, Jesus isso, então as pessoas vão para resolver seus problemas por interesse, assim como a multidão do, seguiam Jesus, né? A multidão daquela época que Jesus estava na Terra, eles iam muito para quê? Que eles queriam a cura, eles queriam matar a fome deles, queriam milagres, então eles iam buscando. E muitos hoje em dia fazem isso. Muitos hoje em dia estão aí, né, indo nessas igrejas só é, é, por interesse, porque são chamados para resolver seus problemas, a sua vida, mas não vão em busca realmente, né, de querer conhecer o verdadeiro Deus do Evangelho. Então, é necessário que, quando nós para fazermos discípulos, nós devemos pregar o Evangelho, né? Sem Evangelho não há realmente discípulo, não se faz discípulo sem a pregação do Evangelho. Então, somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para o Cristo ressuscitado é que pode gerar discípulos. É o que você tem que mostrar para aquelas pessoas que eles precisam o quê? Porque como João Batista ele chegou, o que ele falou, né?
Arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus veio também sempre falando do arrependimento. Então, se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, né, não tiver a fé em Cristo, não vai ter como realmente é, ter a sua salvação, né? Então, somente a mensagem que expõe a verdade sobre o pecado e aponta para Cristo ressuscitado é que pode gerar discípulos verdadeiros para o reino de Deus. Então, o povo que foi comprado por Cristo, né, provém de todos os povos. Isso é importante, que antigamente era apenas judeus, né? Aquele era o povo de Israel. Mas hoje, quando se fala todos, né, e Jesus veio para todos, esses todos que eles falam, né, é o todos que são judeus e gregos, né? São de todas as nações que Jesus podem que Jesus salva, né, aquelas pessoas que realmente vêm crer nele, né? E nós vamos falar depois as consequências do pecado, vamos falar sobre eleição, vamos falar sobre os decretos, vamos falar tudo sobre isso. Aos poucos nós vamos falando, mas é importante que quando vê aquela palavra todos, né, que todos serão salvos, é que ele está se referindo às nações, né, que tipo, pessoas de todas as nações, pode ser, não é só de Israel, mas é de todas as nações. Tem o povo de Deus, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus, está em todas as nações, a igreja do Senhor Jesus. Então, esses discípulos eles devem ser batizados como sinal que foram regenerados, remidos de seus pecados e unidos a Cristo. Então, eles estão todos unidos ao Senhor Jesus, né? A conclusão, justamente, é que a vida cristã é a vida realmente discipulada. Ela tem, né, quando nós tornamos discípulos de Cristo. Então, aí que é a nossa vida cristã, é a vida discipulada, é aquela que nós aprendemos como, né, seguir Jesus, como realmente ter um relacionamento com Jesus. Então, essa vida discipulada é a vida cristã que nós devemos seguir, né? E acontece, quer dizer, quando nós nos tornamos discípulos de Cristo. Então, aí nós começa a nossa vida cristã de nós seguimos Cristo até o final, né? E Paulo diz que ele morreu por todos, para que vivem não vivam mais para si mesmos, para que as pessoas não vivam mais para si. Nós não vamos mais poder viver para nós mesmos, para fazer da nossa vontade. Agora nós temos uma nova vida, né? É uma vida com Cristo, né? Mas por aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Então é por ele que nós devemos viver, né? Então isso que é importante, está em 2 Coríntios 5,15, né? Que nós não venhamos mais viver para nós mesmos, mas por aquele que morreu por nós, né? E ressuscitou. Ele está vivo, e ele está ali no nosso meio. Aqui também nós falamos, enfatizamos que não basta nós irmos, apenas ir não basta. A ordem de Jesus é que façamos discípulos. Então, é nisso que nós estamos aqui, estudando neste tempo, para como fazer discípulo, o que é o discípulo, a importância do discipulado, né? O que significa ser um discípulo. Então, aqui nós vamos ter a nossa caminhada nesse estudo sobre realmente o discipulado, né? Esse manual, reformar discipulado, como sou dizer que sou salvo, que estou salvo, como é que nós possamos vir, vamos falar sobre o batismo, vamos falar toda essa parte realmente que como a igreja reformada entende por vida cristã, né, por salvação. Então, apenas ir não basta. A ordem de Jesus é que façamos discípulos. Aonde estivermos indo, devemos pregar o Evangelho. Isso, que a pessoa já nasce, né, já condenado ali.
E se a pessoa realmente não tiver Cristo na vida dela, durante a vida que ela passou aqui na Terra, sem Cristo, ela já vai ter mesmo a segunda morte, né? Que é a morte eterna. E essa morte não tem mais solução nenhuma. Ela vai direto, inclusive nós vamos estudar sobre para onde vão as almas, né? Também quando a pessoa morre aqui, quando ela está em Cristo, ela vai, né, para o paraíso, mas vai ali primeiro só a alma ali dela que está lá, né, quando ela morre com Cristo. E aqueles que morrem sem Cristo, eles vão para o inferno, né, ali. E é o próprio Cristo quem envia, porque quem fez o inferno foi o próprio Deus, foi o Cristo, ele é o chefe do inferno, é Cristo que é o chefe. Às vezes as pessoas falam, ah, o diabo está lá, o diabo nunca esteve no inferno, o diabo não está lá no inferno, ele nunca esteve no inferno e nunca vai para o inferno. O diabo, ele vai para um lugar bem pior, né? Porque o diabo está aqui na Terra, os seus anjos estão aqui, e quando o juízo final acontecer, ele vai para o lago de fogo. Então, ele não vai para o inferno. Quem está no inferno agora são as almas que morrem sem Cristo. Então, elas vão direto para o inferno, aguardando o juízo final, quando a volta de Jesus, aí tiver o juízo final, e que houver a ressurreição, né? E o corpo vai se juntar com a alma, né? E eles vão para o lago de fogo, né? Quando juntar. E do céu também as pessoas que morreram com Cristo vão ressuscitar também, né? E serão primeiros, eles vão ressuscitar e vão lá para o novo céu, nova terra, o lugar que Jesus está preparando, né? Então vão tudo para lá com corpo e alma juntos, né? Que vai ter a ressurreição. Por enquanto, que morre, eles estão lá nesse local, ou estão no paraíso, ou no seio de Abraão, cada um, a Bíblia fala é, tanto no paraíso como no seio de Abraão, é a mesma coisa, né? E, e o inferno, né, é aonde o Hades, aonde está realmente as pessoas que morrem sem Cristo. Então, é muito importante, muitas pessoas hoje em dia não se ligam muito, né? Acham que fazem o que querem nessa vida, acham que acabou, acabou, mas não crê, acho que na morte eterna, né? Assim como as pessoas que estão com Cristo vão ter a vida eterna, que Deus vai dar a vida eterna, né? Imperdível, a vida é imperdível, e que a eternidade ela é de Deus, é o atributo de Deus, ele que nos concedeu, né? Concede essa vida eterna. Muitos teólogos chamam até o nome de vida imperdível, que não vai se perder, né? Dr. Heber Campos fala assim, já o doutor Leandro Lima ele fala na vida eterna. Agora, a morte eterna, essa também não tem fim. É como diz, é eterna, a vida vai ser uma morte eterna, vai viver, vai ser condenado à morte eterna para sempre, né? O sofrimento é para sempre. Nós encerramos por aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês quiserem tirar comigo, vocês podem mandar no grupo as dúvidas, que eu respondo todas as dúvidas. E na segunda-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a salvação já, como, né, dizer que sou salvo, né? Então, vamos para o primeiro capítulo, falando sobre como saber se sou salvo. Boa noite para todos aí e Deus abençoe. Até por lá.